importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor, ver o que o Espírito do Senhor fala conosco essa noite. Deus é Espírito e é poderoso para discernir e para fazer valer a sua palavra em nós. Que nesse tempo de aflições nós possamos voltar cada vez mais a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente para aquilo que Deus quer fazer conosco, para que Deus
tenha misericórdia de nós e possa, através de Jesus Cristo, fazer valer a sua palavra em nós. Mas para isso nós precisamos estar com os nossos corações abertos, prontos para ouvir e fazer valer essa palavra. Não adianta nós ficarmos questionando ou fazendo perguntas infindáveis que às vezes nós mesmos sabemos que não vamos alcançar respostas, porque não cabe a nós. Nem tudo o que Deus faz, Ele se revela ou revela a nós através do seu querer. Pois Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus. E como diz uma música gospel, Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é todo poderoso. Ele faz e desfaz ao seu bel querer. Por isso que nós precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia, precisamos alcançar, através das nossas vidas prostradas diante desse poder, dessa autoridade, no nome de Jesus, que nós possamos alcançar verdadeiramente a graça do Senhor. E a graça dele nos basta, como diz o apóstolo Paulo. Amém? A palavra que Deus me inspirou para falar nessa noite fica no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 12 em diante. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler. Aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém? Verdade que essa palavra ela possa verdadeiramente fazer uma divisão entre a alma e o espírito, possa chegar bem fundo no teu coração e possa fazer com que brote o sentimento para que possamos adorar cada vez mais ao Senhor Jesus, pois Ele é o Filho de Deus, Ele é o sumo sacerdote que Deus enviou para abrir caminho para que nós possamos chegar a Deus Pai. E Ele passou por todo tipo de situações quando esteve aqui. Ele também teve fraquezas, pois Ele estava como homem, mas Ele passou por todas elas sem pecado. Nós temos que entender que Deus deu autoridade a Jesus. Entenda, Jesus já estava nos céus, como diz no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne. Ele estava no céu e ele veio à terra, se fez homem, se fez carne. Mas ele já tinha poderes no céu. E quando ele veio para cá, ele foi humilde de coração. Ele foi bem humilde, a ponto de fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. E obedecer sem limites à palavra do Senhor. Fazer com que a palavra de Deus vivo, do Deus Pai, pudesse chegar aos homens de uma maneira mais límpida, mais clara, não só pela lei, mas pela graça. Eu me lembro da história do rei Davi. O rei Davi foi, todo mundo sabe, era o 7º filho de Jessé, e quando Samuel, o sacerdote, foi incumbido de ir à casa de Jessé para que lá pudesse ungir um rei, um novo rei de Israel, não esqueça que Saul ainda era rei e estava vivo. Porém, Deus queria que Davi fosse rei. E ele foi ungido rei mesmo com Saul vivo. Mas ele não, em nenhum momento, quis o trono de Saul a ponto de fazer com que Saul perdesse a vida para que ele pudesse governar. O que eu quero dizer com isso? Que ele também foi humilde. E ele demorou um tempo para que Deus pudesse moldar a sua vida, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse estar
realmente com o coração do jeito que Deus queria para que ele governasse Israel. Ele foi submisso à autoridade, ele por várias vezes teve a oportunidade de ferir a Saul, mas ele não o fez. Ele simplesmente fez com que Saul visse que ele temia a Deus, e ele foi fiel a Deus e a Saul, que era rei. Jesus Cristo não é diferente disso. Jesus Cristo, sendo Deus, veio à terra, se tornou humilde, a ponto de deixar os homens daquela época, todos, que representa todos nós, fazerem com ele todo tipo de coisa, porque ele foi espancado, foi humilhado e foi crucificado até a sua morte. Ele não poderia ter se valido da graça que Deus tinha dado a ele antes, mas ele foi fiel até a morte. Hoje em dia, estamos vendo muitos pastores que estão trazendo uma palavra distorcida, uma palavra, às vezes, que em vez de edificar, só afasta as pessoas do Deus vivo. Não digo só pastores, qualquer pessoa que fale sem o entendimento ou sem o Espírito de Deus, ele faz com que a palavra de Deus não seja, ou pareça que não é verdade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quer nos salvar. Depende de cada um de nós. Depende da sua vida, depende dos seus atos. Como diz esse texto que nós lemos, nada passa desapercebido. Nada passa encoberto diante do Deus vivo. Muitas pessoas estão querendo chegar a um nível na igreja ou em qualquer lugar de autoridade ou de querer apenas ser destacado. Mas sigam o exemplo de Cristo. Ele foi sutil. Se ele pudesse, ele não apareceria, mas ele tinha que falar da palavra de Deus. Ele falava em todo o tempo que não era a vontade dele, mas a vontade de Deus. Deus quer de cada um de nós uma coisa: fidelidade, que nós possamos amar a Deus, que nós possamos entender que Ele nos ama. Ele está vendo todas as coisas, que Ele está acompanhando o nosso dia a dia, essa questão dessa pandemia, de toda essa doença que se alastrou por toda a face da terra. Ele está acompanhando. Tem trazido livramento, tem trazido graça. Eu sei, muitas pessoas, muitas vidas têm sido levadas, têm sido ceifadas, mas Deus é Senhor. Eu não sei explicar qual é a diferença de um para com o outro, mas eu sei que Deus é amor, e tudo que Ele faz é bom, porque está escrito na sua palavra. E se nós cremos numa parte da sua palavra e não cremos em outra, nós o chamamos de mentiroso. A sua palavra é viva, eficaz, e ela penetra, ela tem que penetrar, ela tem que passar essa casca grossa que nós temos e chegar lá no fundo do nosso coração, e chegar no coração do homem e da mulher e fazer com que possamos ver verdadeiramente a mão de Deus operando, ver com que o Espírito do Senhor esteja guiando nossas vidas. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Ele está bem próximo, muito próximo. E nós ainda, alguns de nós pelo menos, ainda estão vivendo dias como se nada disso fosse acontecer. Nós temos que esperar que Deus, por seu amor, possa nos trazer a misericórdia e perdoar nossos pecados. É tempo de união, é tempo de nos unirmos, mesmo afastados, mesmo longe, cada um de nós em nossas casas, possamos estar unidos em espírito. Se você no seu quarto estiver orando, se você na sua casa, onde você estiver em oração, intercedendo pelo corpo de Cristo, intercedendo pelas vidas daqueles que compõem a igreja, porque a igreja não é só aquele prédio, a igreja é são cada um de nós. Que o templo do Espírito Santo, que somos nós, possa ser adornado, possa ser mais e mais agraciado. Mas para isso, vamos manter a união,
eu estou vendo tantos irmãos que querem puxar o tapete de outros, não digo a nível financeiro nem nada, mas a nível às vezes de buscar um cargo, de buscar alguma coisa. Nós temos que tirar essas ideias da nossa cabeça. Vamos fazer com que o amor de Cristo nos una, pois nós somos um corpo e o corpo precisa estar em harmonia. A cabeça é Cristo, a cabeça é o Senhor. Deixemos todo o nosso pecado, deixemos toda a nossa vida, deixemos tudo aquilo que nos separa do amor de Deus. Busquemos cada vez mais essa espada, essa palavra, que ela possa verdadeiramente fazer a diferença em nossas vidas. Aquilo que era ontem de ruim, que fique no passado. Hoje, uma nova vida. Amanhã, uma projeção de uma vida melhor ainda. Temos que lutar não contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra as potestades do mal. Lembre-se que não existe nenhuma autoridade, nenhuma, que tenha sido constituída sem que Deus assim desejasse. Então, vamos parar de reclamar do presidente, do governador, do prefeito, do pastor, reclamar de que não estão fazendo nada, ou que estão fazendo errado, ou que estão fazendo certo. Não importa. Vamos direcionar as nossas vidas. Aplique o seu tempo em oração, em misericórdia, para que Deus, através do seu santo nome, do seu amor, da sua glória, possa trazer-nos a graça, possa fazer com que cada um de nós resplandeça em glória também, para refletirmos a glória de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus que habita em nós, que habita em você, seja o mesmo. Sabe, não existe questões que não sejam direcionadas por Deus. Se você faz outras coisas que não seja a vontade de Deus, nós estamos agindo errado. Ainda que possamos imaginar que estejamos fazendo as coisas certas, se nós não nos concentrarmos naquilo que Deus quer que nós façamos, nós vamos fazer coisas erradas. Nós precisamos entender tudo o que está acontecendo. É lógico que não no entendimento, uma explicação, mas compreender que tudo isso tem um propósito. Talvez eu e você nunca vamos alcançar esse entendimento pleno, mas nós precisamos compreender que Deus é amor e Ele tem buscado, tem chamado, tem feito com que vidas possam ouvir o seu nome, ouvir da sua glória, saber tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós e assim fazer as nossas vidas terem uma nova esperança, uma esperança de paz, de cura. A cura vem lá de dentro, tem que trazer uma cura do espírito, a alma, de dentro para fora. Então procura não ficar vendo tantas notícias ruins, tanto falatório, tantas coisas que nos desviam daquilo que é o propósito de Deus. Faça o seu tempo valer. Aproveita o teu tempo. Aproveita o momento que Deus te dá. Aproveita aonde você estiver. Em vez de ficar assistindo a um filme, uma novela, assistindo qualquer outra coisa, leia a palavra de Deus. Procure extrair da palavra de Deus essa divisão. Deixa ela penetrar em você. Fala com Deus. Busca-o e Ele te responderá. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pense que através de Jesus Cristo, Deus realizou uma obra maravilhosa, uma obra de vitória, uma obra de resgate. Ele veio para remir, para trazer vida e vida em abundância. Ainda que nós possamos morrer nesse corpo, se nós cremos verdadeiramente nessa palavra, se nós cremos no poder desse Deus Altíssimo, que enviou a Jesus Cristo, e se cremos em Jesus, estaremos garantidos numa vida eterna, uma vida de glória, uma vida em que nosso corpo material não existirá, mas nós estaremos vivos na presença do Deus eterno.
que possamos alcançar a graça maravilhosa do Senhor, que nós tenhamos vitória sobre cada dia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixe de lado todo problema, tudo aquilo que você acha que através da sua mente, da sua compreensão, aquilo que você imagina que deveria ser, como deveria agir, entrega na mão de Deus. Ele é o Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Ele deve trazer a você revelações, se Ele quiser. E não você ficar achando que você sabe de todas as coisas e que o que é melhor para a igreja, para o corpo de Cristo, ou para o irmão ou para a irmã. Sabe, nós precisamos nos conscientizar de que nós somos pó. Deus é o único que pode fazer com que a gente, de alguma maneira, resplandeça para a glória do nome dEle. Se nós colocarmos as nossas vidas conforme Deus quer, nós faremos sinais e maravilhas maiores do que Ele fez. Mas não somos nós que fazemos isso. Não é porque eu fiz um jejum ou que eu fiz uma oração de 1 hora que eu estou em dia com Deus, que eu fiz alguma coisa então que eu mereça uma bênção, que eu mereça uma graça. Nós devemos constantemente, diariamente, estarmos em comunhão com o Senhor. E Ele, através da sua infinita misericórdia, nos dará graça ao seu devido tempo. Nós precisamos entender todas essas coisas para que o corpo de Cristo se una, porque nós temos visto que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, muitos se desviarão da fé, muitos deixarão de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvido a tantas histórias e tantas coisas. E se nós pararmos para ver, a internet, a televisão, os livros, tantas coisas têm falado de tantas outras maneiras, outras revelações que não são da palavra de Deus, mas que têm levado muitos a se desviarem, porque acharam um sentido naquelas palavras. Por isso que diz o texto que se pudessem, até os escolhidos seriam levados. Nós precisamos estar firmes. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Deixa ela fazer o que deve ser feito. Se ela penetrar, se ela passar pela barreira externa que somos a dureza dos nossos corações, se ela alcançar o nosso coração verdadeiramente, se ela alcançar lá dentro, lá no profundo da alma e do espírito, eu tenho certeza de que Deus vai fazer maravilhas na tua vida, vai fazer com que você veja as coisas de maneiras diferentes, você consiga olhar para o teu irmão com olhos de amor, você vai declarar sobre a vida de outras pessoas a graça e o poder do Altíssimo. Sabe, ora mais pelos teus apóstolos, o apóstolo Farid, a apóstola Helena, ore pelos teus pastores, ore por aqueles que estão trabalhando para a obra de Deus, ore por aqueles missionários que estão em campo fazendo valer a palavra do Senhor, que muitas vezes não têm o que comer, que não têm aonde dormir direito, mas estão ali batalhando. Ore por eles. Você estará ajudando essas vidas com orações, fazendo com que essa palavra possa verdadeiramente chegar aonde ela é necessária e possa primeiramente em nós e depois nos outros. Tudo que Deus fala vem primeiro para nós, começando em mim, depois passamos para os demais. Se a palavra de Deus que está sendo falada agora, você está achando que deveria ser dita para outra pessoa, então você ainda precisa romper com a dureza do coração. Você precisa alcançar a misericórdia do Senhor, pedir perdão dos pecados, pedir perdão por erros, por tantas falhas e deixar com que Deus traga discernimento, traga sabedoria, traga um espírito de amor e de união. A Igreja Cristo é Vitória era conhecida como a Igreja do Amor.
não mudou, mas às vezes nós mudamos. Que nós possamos, mesmo afastados uns dos outros, possamos orar, possamos declarar esse amor sobre a vida daqueles que necessitam, aqueles que precisam desse amor, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão, às vezes, mendigando por uma palavra, implorando por uma palavra, por um abraço, mesmo que seja virtual, para que não se sintam só, pois o Espírito de Deus está em cada lugar, o Senhor está em cada um de nós, mas ainda há pessoas que precisam disso, que nós possamos verdadeiramente fazer valer isso em nós, no nosso meio, a começar em nós, a começar num ciclo pequeno e depois se espalhar para outras vidas, para que todos nós sejamos um, que é a vontade de Deus, que todos nós sejamos um em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a força do Espírito do Senhor, que a glória do Deus vivo, do Pai eterno, que o Deus todo-poderoso, Deus que reina sobre todas as coisas, que está assentado sobre a maior das alturas, esse Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu oro que Ele alcance a cada um de nós e possa trazer graça, glória, força, vitória, possa trazer uma palavra cada vez mais graciosa sobre a tua vida, pois nós não fomos chamados para sermos derrotados, não fomos chamados para ficarmos prostrados, para ficarmos com a cabeça olhando para baixo. Olhai para o alto, vede quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas o Senhor está falando, quantas coisas o Senhor está agindo, quantas vezes Deus está falando com você e você deixa passar desapercebido. Verdadeiramente Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, reforço o que eu falei, ore, busque a Deus. Parece que nada está acontecendo, mas está, e vai acontecer no nome de Jesus. Que você possa lembrar dessa palavra, possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você já é. Mas lembra-te do teu irmão, da tua irmã, lembra-te do próximo. Amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Coloque em prática o segundo mandamento. Coloque em prática e pare de reclamar, pare de falar certas coisas, pare de falar com a tua boca coisas contrárias. Declara a bênção, declara a vitória, declara a unção do Espírito do Senhor, declara a graça do Senhor, a começar em todo o mundo, na igreja e em todos que você conhece. Lembra-te disso, meu irmão, minha irmã, e o Espírito do Senhor esteja contigo. Aonde quer que você vá, Deus está contigo. Que seja um momento de reflexão, que seja um momento de verdadeira adoração a Deus. E lembra-te que não é só nos momentos de alegria, nos momentos de pranto, de choro, de tristeza, busca ainda mais o Senhor, mas também lembra-te dele quando ele fizer coisas grandiosas na tua vida, agradece, e verdadeiramente Deus se alegrará de ti, e Deus vai te trazer paz, pois ele é Senhor. Amém? Que o Espírito do Deus vivo, do Deus eterno, que o Deus todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, faça valer essa palavra, faça valer todas essas coisas na tua vida, e que você tenha uma vida cheia da graça do Senhor, ainda que você passe por lugares espinhosos, ainda que você pise em pedras, mas que o Senhor esteja contigo, e o Senhor, através da tua santa e riquíssima palavra, te proteja e te guarde, te cubra com teu sangue e livra você de todo mal, no nome de Jesus. Amém? Sinta-se abraçado, querido. Sinta-se verdadeiramente alcançado pelo poder de Deus. Um abraço e um beijo a todos vocês no nome de Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.